Deixa eu te falar uma coisa sobre a vida e o poder da oração da madrugada. Presta atenção. O que a oração da madrugada tem de diferente das outras? Tem um monte de... A gente pode falar um monte de coisa. Por exemplo, de madrugada a fila é menor. Se é no Japão é maior. Ah, não, de madrugada é silencioso. A gente acostumou a falar bastante coisas da madrugada. Mas deixe eu começar te dando uma dica. Orar de madrugada e orar de dia, para Deus é a mesma coisa. Então olha o que eu vou te dizer. A madrugada não é mais espiritual do que o dia. O Deus que ouve de madrugada é o mesmo Deus que ouve de dia. Aí você me diz, então por que o senhor ora de madrugada? Se é a mesma coisa, vamos dormir um pouquinho melhor e orar de dia. Bom, seria. Eu pensava desse jeito que você está falando. E como o Senhor me chamou para orar na madrugada, eu passei anos da minha vida perguntando para Deus por quê. Só que Deus não gosta de perguntas. Quando Jó fez uma pergunta para Deus, Deus respondeu para Jó com 70 perguntas. E ao final Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Jó estava dizendo, eu não deveria ter perguntado. Deus não gosta. Deus não gosta de pergunta. Ele quer que você confie, Ele quer que você creia. Então, quando eu perguntei para Deus, eu fiquei muitos anos orando na madrugada sem saber por quê. Eu simplesmente obedeci. Mas quando o Senhor me respondeu, foi extremamente satisfatório. Eu não quero só falar da oração da madrugada com você. Eu quero também gastar um tempinho lhe ensinando a orar de madrugada. O que é diferente, simplesmente saber como é importante orar na madrugada. Agora vai lá a dica. Se você falar com Deus agora, Deus vai te ouvir do mesmo jeito que Ele te ouve na madrugada. Então presta atenção. Você pode escolher a hora de falar com Deus. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Alguém pegou? Alguém pegou ou não? Vou repetir. Você pode escolher a hora de falar com Deus e Deus vai te ouvir. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. A hora que você for falar, você escolhe. A hora que Ele for falar, Ele escolhe. E na Bíblia Sagrada, Deus nunca falou com um servo dele fora da madrugada. Vou repetir. Todas as vezes que Deus falou, foi na madrugada. A madrugada é chamado também de turno da visitação e da revelação. Porque a madrugada na Bíblia é o período em que Deus visitava seus servos. Mas não é só da visitação, é também da revelação. Foi na madrugada que Deus falava com todos os seus servos e lhes revelava. Então eu fui para a Bíblia e comecei a perceber que a madrugada é turno de Deus. A madrugada não é um turno de oração minha, não é meu turno. É um turno de Deus. A escolha é dele. E eu vou começar aqui citando alguns textos, presta atenção. Você sabia que todos os feitos poderosos de Deus foram na madrugada? Que todas as visitações foram na madrugada? Que todas as revelações foram na madrugada? Que todas as vitórias do povo de Deus foram na madrugada? Sabe, irmãos, eu estou aqui nesse congresso pregando para vocês por causa
dessas pregações, eu tenho certeza disso, que foram elas que atraíram muitos na internet e também nos livros. Aonde eu vou, eu sou chamado por isso. No nosso livro, Corações Profundos, Revelações Profundas, alguns pastores do Brasil compram todo mês vários e vários para dar de presente a lideranças, por causa da oração e do jejum e por causa da oração de madrugada. Muitas igrejas no Brasil instituíram o culto da madrugada. Nossa igreja, o maior culto é 4:30 da manhã. Todas as crianças estão lá com o olho desse tamanho. Aquela gentarada num frio de 3 graus, -1, -2. Isso não vai dar certo em Curitiba nesse frio? Quê? Então há muitos irmãos que adotaram. E não é vigília, é um culto normal. E você vai fazendo, você pensa que não está acontecendo nada. Daqui um pouco explode o avivamento. E isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. Eu vou começar aqui com Jeremias 44 e no versículo 4. E lermos na Bíblia o que a oração da madrugada fez. Olhe bem. Todavia, como eu te disse, a versão aqui é ARA. Diferente um pouco da ACF. Mas temos aqui, diz assim, ó. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei. Na versão da ACF da King James está assim, ó. Enviei a vocês todos os meus servos, os profetas. Preste bastante atenção nisso. O que nós estamos lendo aqui agora, senhoras e senhores, é a grande revelação do coração de Deus para falar com o seu povo. O que você está vendo nesse texto é que Deus decidiu falar com todos os seus servos, os profetas, de madrugada. E mais um texto, agora Jeremias 7 e 13. Está assim: agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, Deus está falando, eu vos falei, começando de madrugada. Texto passado o Senhor diz, começando eu de madrugada. Texto agora diz, começando de madrugada. É o segundo texto que afirma que o Senhor começava e falava com o seu povo no início da madrugada. Jeremias capítulo 7, no versículo 25. Olha que coisa poderosa esse texto. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Gente, a palavra todos não é muitos, a palavra todos não é alguns, a palavra todos não é pouco, a palavra todos é todos. Esse texto está afirmando que Deus não falou com nenhum servo dele fora da madrugada. Olha o texto. Todos os meus servos, começando de madrugada. Sabe que a hermenêutica, ela pede que a gente, quando você vai fazer uma doutrina, você tem que ter pelo menos de 2 ou a 3 textos que façam conferência. Eu já falei de 3, mas tem o 4. Jeremias 25, verso 3 e 4. (25, 3 e 4). Aqui agora, Jeremias vai contar quando ele começou o movimento de oração da madrugada. Jeremias liderava um movimento de oração de madrugada, textos que lemos atrás. E
andavam pelas ruas orando, até que Deus moveu o coração da nação. Olha o que diz, ó. Durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada. Ou seja, qual foi o período, ou qual era o período que Deus falava com Jeremias? Responda. Que Deus falava através de Jeremias. Você sabe qual era a cultura de Jeremias? Jeremias andava pelas ruas junto com os outros profetas. Eles eram todos adolescentes, todos da idade do rei Josias. Jeremias, filho de Ilquias. Então você tinha os profetas com Jeremias, como Sofonias, como Abacuque, como Amós, como Daniel, como Ezequiel, que eram bem mais novinhos, e eles andavam pelas ruas, enchendo as ruas de profecia. É que a madrugada é turno de Deus. Muito mais do que ir na madrugada e falar, é ir na madrugada para ouvir. Irmãos, a maioria dos meus livros foram escritos a partir das 4:30 da manhã em blocos de nota. Todos eles. O livro Corações Profundos e o livro Derretimento dos Servos são 2 livros de avivamento. Eu estou ali de joelho e de repente eu pego o celular e vou escrevendo. Foram escritos 4.000 textos devocionários. A madrugada é um turno para receber. A madrugada é um lugar de visitação. Você é visitado por Deus, você é visitado por anjos, você recebe palavras proféticas, você recebe. É claro que a gente vai na madrugada para orar e clamar a Deus, como eu orei pela minha mãe, mas a madrugada foi feita para ouvir a Deus. Você vai se lembrar que o profeta Samuel ouvia a Deus de madrugada. E esse é o segredo de orar de madrugada. Provérbios capítulo 8, no versículo 17, diz que Deus ama quem o procura de madrugada. Provérbios 8:17 diz: eu amo aos que me amam. A quem que Deus está fazendo referência? Deus está fazendo referência àqueles que oram na madrugada. Uma coisa interessante que eu aprendi sobre oração é que a Bíblia chama oração de deleite do Senhor. O que é deleite? Eu amo filmes. Todo dia à tarde eu tenho que assistir um filme. E eu gosto de filme velho. Eu tenho um velho que mora dentro de mim. Eu assisto até filme em preto e branco, olha só. Meus filmes é de faroeste, é de Clint Eastwood. Eu gosto de coisa velha, coisa antiga. Então eu vou lá e ponho um filme à tarde e assisto um filme. Como eu disse para minha esposa, ela estava, não, isso é, o meu marido ama isso aí, assistir. A cabeça dele fica no lugar. É o meu deleite. Só que a Bíblia diz que a oração é o deleite de Deus. Significa que nós provocamos em Deus prazer quando oramos. E Provérbios 8:17, então o texto bíblico é assim, ó: eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Primeiro, você percebe que nossa vida de oração provoca prazer em Deus. Ele disse: eu estou amando isso. É o deleite do Senhor a nossa vida de oração. Em Salmo 88, no versículo 13, Salmo 88 e 13, o salmista diz assim: mas eu, Senhor, clamo a ti,
de madrugada, a minha oração chega em tua presença. Que coisa, que texto mais poderoso, que texto sobrenatural. Você sabia, agora vamos caminhar aqui um pouquinho na Bíblia. Você sabia que as revelações e entregas de Deus na Bíblia foram dados e entregues na madrugada? Como por exemplo, para você ter uma ideia, Êxodo 24, no versículo 4, diz que Deus deu os 10 mandamentos na madrugada. Êxodo 24:4 está assim: Moisés escreveu as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã, obrigado gente, obrigado. Pela manhã, de madrugada, ergueu um altar ao Senhor. Então você começa aqui, aí surge uma seguinte pergunta: qual horário da madrugada devemos orar? Bom, irmãos, presta atenção. Nós temos turnos noturnos e turnos diurnos de orações na Bíblia. Você sabe que o judeu ora 3 vezes ao dia: 9, 15 e 18. 9 foi quando o Espírito Santo desceu, 15 temos o milagre na Porta Formosa, e às 18 eles finalizam o turno diurnos de oração. E tem os turnos noturnos. Esses turnos são 18 às 9, a cada 3 horas é um turno. 9 à meia-noite, 3 horas. Meia-noite às 3, 3 horas, e 3 às 6. Aí você pode me perguntar, qual desse turno é o sagradão? É o bom. Nesse caso eu aconselho você a imitar, a copiar Jesus Cristo. Jesus não orava de dia. Ele pregava de dia, ele dormia de dia, mas ele orava de noite. Por 4 vezes a Bíblia nos mostra que Jesus vinha da oração da madrugada na 4ª vigília. Ele vem andando sobre as águas depois de orar a 4ª vigília. Ele sai da sua casa antes do café para orar no lugar deserto na 4ª vigília. Ele vem do lugar deserto depois de orar a 4ª vigília. Ou seja, por 4 vezes, todos nós sabemos que Jesus tinha o hábito de orar a 4ª vigília. Que hora é a 4ª vigília? Das 3 às 6. Aí você pergunta assim, por que a Bíblia prioriza a 4ª vigília? Jesus orava a 4ª vigília. Jesus ressuscitou na 4ª vigília. O maná foi dado na 4ª vigília. Os 10 mandamentos foram dados na 4ª vigília. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo na 4ª vigília. As muralhas de Jericó caíram na 4ª vigília. O mar vermelho se abriu na 4ª vigília. Ou seja, todos os feitos poderosos de Deus aconteciam das 3 às 6. Aí você fala, por quê? Nós vamos ver isso aqui. Por que que a 4ª vigília é diferente? Texto citado. Êxodo 24:4. Os 10 mandamentos foi dado ao romper da aurora. Romper da aurora é que hora na Bíblia? É simples, você tem que saber, simples. Quando Josué venceu a batalha com os gibeonitas, foi no romper da aurora. Então ele falou, sol se detém ao Jalom, lua se detém em Gibeão. Para um, o sol estava aparecendo. Para outro, ainda era lua. Por que que Josué fez isso? Ele não pediu para Deus, não. Ele mandou. A Bíblia diz que foi a única vez que Deus obedeceu um homem. Está escrito na Bíblia. Você sabe por quê? Quando antes das 6 da manhã, os gibeonitas estavam ainda dormindo porque pensavam que era de noite. Mas para os judeus era às 6 da manhã. Ao romper da aurora, os judeus, os hebreus atacaram os gibeonitas e venceram. Toda vez que você lê na Bíblia o termo romper do dia e da aurora, é antes das 6 da manhã. O horário e o dia muda às 6 da manhã, como muda às 6 da tarde. 6 da tarde é dia, 6 e 1 é noite. 6 da manhã, 5:59 é noite, 6 da manhã é dia.
O horário muda-se. Por quê? Aí muda o turno. Você vai examinar as Sagradas Escrituras. O maná descia 6 horas em ponto. Quem dormia até tarde passava fome. Você começa a perceber que Deus decidiu se revelar na madrugada. A madrugada não é só um horário, gente, é um lugar de poder. Você dobra o joelho e você está ali com o Senhor, daqui um pouco a sua mente que está livre, vazia, começa a ser inundada pelo poder do Espírito Santo. Aquele que é escritor recebe literatura, aquele que canta recebe música, aquele pastor recebe direcionamento para a igreja. Tudo isso nós recebemos na madrugada. Em Josué 6:15, diz assim: no 7º dia madrugaram ao subir da alva. Quando é o subir da alva? 6 da manhã. Diz aqui: no 7º dia madrugaram ao subir da alva, da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, e naquele dia mais 7 vezes, ou seja, a muralha caiu no início do dia, e eles marcharam e clamaram na 4ª vigília. Salmo 63, no versículo 1. Salmo 63 e 1. Olha que texto tremendo. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco. De madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. Salmo 63, 1. O salmista está dizendo que a madrugada é um período para quem está com sede de Deus. Ele diz: Senhor, eu de madrugada te busco, porque a minha alma tem sede da tua presença. Em Gênesis 19, versículo 27, Abraão sempre estava na presença do Senhor na 4ª vigília. É interessante que Deus moldava os seus servos, é interessante que Deus moldava seus ministros no turno da madrugada. Agora é uma geração que não quer fazer vigília, que passa sono, não quer fazer jejum, que passa fome, mas quer poder, mas quer unção, quer viver milagre, mas não ora. Vivem de mandar bilhetes. Uma menina me fez um bilhete com as 10 pedidos. Pastor, está aqui, ó, para você orar por mim. Eu peguei o bilhete, devolvi para ela e falei assim: sou seu pastor, não sou seu guru. Se você quer que eu ore por você, vamos orar juntos. Eu tenho meus problemas, você tem os seus. Se nem você quer orar pelos seus problemas, por que eu vou orar? Uma outra escreveu no Facebook, isso muito tempo atrás: Senhor, não gente, não conta não. Senhor, fala comigo. Uma pessoa escreveu no perfil do Facebook: Senhor, fala comigo. Eu fui no comentário e escrevi: serva minha, eu não tenho Facebook. Vai orar, assinado o Senhor. A menina pôs um comentário embaixo do meu com cara de brava, assim, ó. Eu pus embaixo dela uma cara de doido, assim. Que é isso, irmão? A irmã acabou de sair do culto e comentou chegar em casa: Senhor, fala comigo. O que eu, como pastor, vou me sentir depois de ter preparado 2 semanas o sermão? O que Deus tem a ver com o Facebook da irmã? Que milagre se recebe de Deus pedindo no Facebook? Vou te falar. Em época de guerra, soldado não dorme.
Pergunta para sua mãe, sua avó, sua tia, quem quer que seja, como elas conquistaram milagres. Minha avó levantava às 4 da manhã e me acordava. Vamos orar. Eu falava, não, vó. E ela ficava, gente, 3 horas, e eu cochilava, ela me beliscava, ora junto. O glória a Deus, depois de meia hora, virava glói, 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 glói. Não era? O aleluia virava lelô, lelô, lelô. Eu já não entendia mais o que saía da boca da minha avó. Para mim aquilo era tormento, aquilo para mim era punição. Na parede da casa da minha avó, tinha uma parede branca, que ela escreveu a caneta Bic, o nome de todos os parentes que ela lembrava. E ela orava de um por um, nome por nome. A hora que eu entrava naquele quarto, eu falava, meu Deus, vai demorar quantas horas até terminar esses nomes aqui, Senhor? Eu não conheço crente no passado que não sabia dessa verdade óbvia que eu estou falando agora. E muitos nem sabiam com essa construção exegética, mas estavam lá orando na madrugada. Eu estava pregando em Goiânia, fiquei conversando com o pastor até uma meia-noite e pouco, e o pastor foi me levar para o hotel. No caminho para o hotel, uma rua, uma baixada assim, uma irmã do coque, morro de medo. Se a irmã do coque parar na minha frente, eu saio correndo. Eu tenho medo. Você não tem noção. Essas irmãs vê tudo, gente. Elas vê a alma da gente assim. É raio-x essas irmãs têm. Se você não quer que a irmã do coque te entregue uma profecia, sai correndo ou confessa seus pecados. Aí uma irmã do coque, ela tinha na mão uma Bíblia e uma harpa e uma folha com nomes. Horas ela, meia-noite e tal, horas ela lia a Bíblia, horas ela cantava um hino da harpa, horas ela orava na folha, ela subia e descia. Eu falei para o pastor Oliveira, para o carro. Olha para essa irmã. Ela está indo e voltando na rua, indo e voltando na rua. Isso é perigoso. Essa hora é incomum. Quando ela passou na porta do carro, eu abaixei o vidro e falei, Pai do Senhor, irmã. Ela olhou e foi embora, nem respondeu. Acho que ela pensou que eu estava escarnecendo. Pronto, cheguei no hotel. No outro dia de manhã, eu encucado. Chamei a menina da recepção. Falei, olha, ontem aconteceu um negócio. Eu vi aqui no bairro uma senhora orando uma meia-noite e meia para uma. E orava, e cantava, e tal. A menina disse, é a irmã fulana de tal. Falei, irmã fulana de tal. E não, pastor. Essa mulher está orando nas ruas do bairro da Vila Nova, já vai para quase 20 anos. Eu disse, não é perigoso? Ela falou, para quem mexe com ela é perigoso. Falou, os bandidos têm medo dela porque pensam que ela é bruxa. Os crentes têm medo dela porque pensam que é profeta. Ela está livre. E ela tem um acordo com a família. Ela ora de segunda a sexta. Sábado e domingo a família não deixa. E eu olhei e falei assim, e o que ela ganha com isso? Ela ora da meia-noite às 6 da manhã de segunda a sexta. O que ela ganha com isso? Olha, a mulher disse, o que ela ganha eu não sei. Mas aonde ela orou, se tinha bar, fechou. Se tinha ponto de droga, fechou. Se tinha prostituição, fechou. Olha, sabe o que acontece, pastor? Ela diz, tem casas no bairro aqui, que às vezes estão brigando de noite, o pau está quebrando. Ela entra, acaba a briga. Tem família que fala, a senhora pode vir aqui orar na minha casa? Ela passa a noite inteira, expulsando demônio, orando, a irmãzinha do coque. Eu ia tomar o café depois que a irmã me falou isso. Mas eu perdi totalmente o apetite. Eu fui para o quarto, deitei no chão, falei, Senhor, eu não sou crente. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu me engabando de orar um pouquinho. E vai lá uma senhora de 80 anos,
se entregando às causas espirituais do seu bairro. Sabe o que o Espírito Santo falou, Hernandes? Sabe o que é avivamento? É quando não uma, é quando a igreja estiver assim. Você sabia que a maior igreja do mundo é uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, em Seul, na Coreia, que tinha 500 membros. Então o Espírito Santo deu ao pastor Cho o ministério para orar de madrugada. E ele começou sozinho em casa. Daqui um pouco mais gente, mais gente, mais gente. O maior culto de todas as igrejas na Coreia, de todas, não só dele, é a partir das 4 da manhã. Lá na Coreia do Sul, os bancos estão abertos de madrugada, os supermercados, tudo funciona, porque as igrejas estão abertas. Lá eles têm um negócio chamado montanha de oração. São dezenas e dezenas, centenas de casinhas na montanha, que a pessoa entra lá e fica orando. Então o cara entra lá, fica 3, 4, 5 dias de jejum. Você tem que bater na portinha dizendo, acabou seu tempo, agora é a minha hora de orar. Essa igreja tem 1,5 milhão de membros. Qual é o segredo deles? Oração. Oração de madrugada. A madrugada é na história o produtor de avivamento. O Wesley orava 4:30 da manhã em diante, ganhou 5 milhões de almas para Cristo. O Whitefield orava 5 da manhã em diante, ganhou 3 milhões de almas para Cristo. Charles Finney orava 5 da manhã em diante, ganhou 5 milhões de almas para Cristo. Billy Graham orava a partir das 4 da manhã, ganhou mais de 5 milhões de almas para Cristo. Evan Roberts orava a partir das 4 da manhã, ele ganhou 100 mil almas em 10 meses. Detalhe, o país dele tinha 100 mil habitantes, então ele ganhou o país inteiro. Sabe qual é o segredo? Ele tinha 16 anos de idade. Evan Roberts, no país de Gales. Não há avivamento histórico sem que alguém não estivesse naquele quartinho escuro. Silêncio e a voz de Deus entrando no seu interior. E o fogo inundando o seu coração. Reinhard Bonk orava a partir das 4 da manhã e ganhou 35 milhões de almas no continente africano. Todos esses irmãos, Moody, todos esses avivalistas, Jonathan Edwards, John Banner, John Owen, todos eles, John Hus, todos, olha, você vai na Empaldes, McShane, quando você vai ler a história deles, eles são perguntados, qual é o seu segredo? Eles vão responder, oração da madrugada. Se Deus vai fazer alguma coisa com alguém, pelo menos no ponto bíblico histórico que estamos vendo aqui, ele vai pegar um servo que está orando de madrugada. Primeiro, profeta normalmente não é o mais santo, mas é o mais obediente. Se um homem se dedica, se ele decide ir a Deus na madrugada, ele está pronto para ser amassado. E aprenda isso, é assim que Deus produz avivamento, amassando os seus servos. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. E Deus não está sendo mal quebrantando a gente. É da uva amassada que se faz vinho. É do trigo amassado o pão. É da rosa amassada que se faz perfume. E é da azeitona amassada que se faz azeite. Deus não quer destruir você. Ele quer quebrantá-lo. E vai por mim, irmão. A oração da madrugada quebranta-nos. Despedaça a gente. Você vai para o lugar secreto com os olhos lacrimejando. E você sai dali
e passa o dia inteiro com o rosto quebrantado. Um homem quebrantado não briga no trânsito. Uma pessoa quebrantada não faz da vida dos outros um inferno. Então eu aprendo que o lugar da oração é sim o lugar de sermos amassados. Não é só isso. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo, vamos lá, o Mar Vermelho se abriu na quarta vigília. A Bíblia Sagrada afirma, Êxodo 24, Êxodo 14, 24, na vigília daquela madrugada, o Senhor, na coluna de fogo e nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou. No verso 27, afirma então que naquela vigília, daquela madrugada, o Mar Vermelho se abriu. Meu Deus, gente, isso aqui é muito forte, vocês não acham, não? Vamos lá. Josué venceu na quarta vigília. O anjo falou com Jacó na quarta vigília. O anjo falou com Abraão na quarta vigília. Moisés recebeu os mandamentos na quarta vigília. O maná descia na quarta vigília. Jesus orava na quarta vigília. Jesus ressuscitou na quarta vigília. E eu vou concluir aqui, lhe dando o maior segredo que eu tive na minha vida. Depois que eu fui na madrugada, orar na madrugada, eu fiz uma pergunta para Deus que eu não devia ter feito, porque Ele demorou 2 anos para responder. Falei, Senhor, já tem um tempo que eu estou orando de madrugada, né? Bastante. O que eu ganho com isso? Irmão, olha as ideias. Como é que você tem coragem de ir a Deus e falar assim, o que eu ganho com isso? Irmão, Deus ficou magoado. Não me respondeu por 2 anos. Mas quando Ele respondeu, foi uma bomba. Um único texto me explicou o que eu ganhava orando de madrugada. O que nós somamos. Veja, é o maior e o mais poderoso a resposta de avivamento. Aí você entende. Você fala assim, como é que esse homem ganhou 5 milhões? Você vai ver o texto agora. Como é que Ivan Hoppers ganhou 100 mil em 10 meses? É o segredo da madrugada. Porque, primeira coisa, a madrugada produz visitação. Segunda coisa, a madrugada produz aceleramento. Ou seja, aquilo que você levaria 30 anos para receber, quando você vai ao Senhor e entende o turno do avivamento, você recebe em 3 anos, 2 anos ou até menos. Você vai perceber que todos os profetas na Bíblia foram acelerados por Deus. Deus falou, Elias, levanta e corre. Elias levantou e correu mais que os cavalos de Acabe. Ele correu de uma forma subhumana. Um cavalo de um rei, são 4, corre mais de 60 quilômetros. A Bíblia diz que Elias correu, ainda deu tchau para Acabe, assim, ó, tchau. Ele correu mais que os cavalos do rei. O que Deus fez com Elias? Acelerou o profeta. Avivamento, gente, ele passa por um aceleramento profético. A igreja é acelerada, o povo é acelerado. Eles começam a conquistar vitórias que ganhariam em 30 anos. Você sabe quantos anos durou o avivamento de Azusa? Você sabe? Ele foi um avivamento de 1906 a 1909. Olha só isso aqui. Lá dentro do avivamento, tinha várias pessoas do mundo todo. Quando o avivamento estava um pouco raliando, a igreja continuou cheia, mas não como o período do avivamento, que tinha gente do mundo todo. Uma mulher sul-coreana ouviu de Deus, volta para a Coreia do Sul.
que eu vou lhe dar lá 1 milhão de almas. Ela foi para a Coreia do Sul. E ela está ali fazendo a obra de Deus como missionária, esperando a profecia de 1 milhão de almas. A mulher, chega os dias da morte, de velha, ela ganhou uma alma. Então lá no hospital ela questiona a Deus: cadê as 1 milhão de almas? Você também questionaria? Sim, você questionaria sim. A menos que essa única alma que ela ganhou não tivesse sido o pastor Show, que ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Quando os 2 missionários chegaram aqui, na beira do rio, veio um nativo conversando com eles. O Daniel Berg olhou para o outro e disse: você está ouvindo? Está vendo? A mesma língua que a gente falava lá em Los Angeles. A língua estranha falada em Los Angeles veio no ouvido de Daniel Berg e Gunavigre como português. Eles pensavam que era. Foi assim que Deus ensinou esses 2 missionários a falar em português. Agora, olhe bem o que você está ouvindo. Nós temos do avivamento, 119 anos do avivamento de Azusa. E o avivamento de Azusa aconteceu 18 dias depois do terremoto de Los Angeles. A cidade estava em frangalhos. Deus levanta um moço analfabeto, filhos de escravos, cego de um olho, que não pôde entrar nas aulas de Parma para assistir às aulas teológicas. Deus levanta um analfa de pai, pé de mãe. E sabe qual foi o segredo desse homem? Vai ler as histórias. O segredo dele era que ele levantava, preparava seu cafezinho e ia para o seu cantinho da oração e ficava ali quase a manhã toda, juntando a madrugada e o dia. O irmão Seymour orava mais de 6 horas por dia. Sabe qual era a teoria do irmão Seymour? Um trabalhador comum trabalha na América assim, né? Trabalha de 8 a 10 horas por dia. Eu preciso fazer isso para o meu Senhor. Será a tese dele. Não é à toa que o movimento pentecostal, assumindo a Assembleia de Deus com 45 milhões de pessoas no Brasil, nasceu com tanto poder, porque nasceu de oração. Eu conclamo, vamos voltar às trincheiras de novo. Depois que eu falei: Senhor, qual é o segredo dos avivamentos? Ele disse: vou te dar. O segredo dos avivamentos está em Jó, capítulo 8, versos de 5 a 7. Vamos ver se nessa versão da Bíblia temos o texto. Jó 8, de 5 a 7.